Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, aqui pela Rede Atualizada de Ensinos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Lógica, falando agora especificamente como que se constrói a negativa, a negação de uma proposição simples. Em aulas anteriores, nós vimos que uma proposição, para ser considerada proposição lógica, ela tem que ser uma sentença declarativa, uma sentença afirmativa, porque sendo assim você consegue avaliá-la em verdadeira ou falsa. Que as proposições lógicas se dividem em proposições simples e proposições compostas. Então nós vamos nessa aula relembrar o que é uma proposição simples e como se constrói a negação de uma proposição simples. Então vamos lá. Vamos supor o seguinte: eu coloco a seguinte sentença: P é uma sentença qualquer, né? Do tipo: Kiko é bonito. Vamos pegar uma outra sentença qualquer. Fabiana é engenheira. Vamos pegar uma outra. Marcão é palmeirense. Muito bem. Então nós estamos diante aqui de três sentenças declarativas, três sentenças afirmativas. São sentenças simples, perfeito? E eu quero fazer a negativa dessa sentença. Muito bem. As bancas examinadoras utilizam esse sinal como sinal de negação. Então, esse tiozinho que aparece na frente da proposição indica que eu vou negá-la. Algumas bancas, e em particular o CESP, utiliza esse sinal como sendo o sinal da negação. Então, quando aparecer o tiozinho ou esse sinal na frente de uma proposição, significa que eu vou negá-la. Então, por exemplo, se nós chamamos de P a sentença original, não P eu represento dessa maneira. Não P. Vou negar a frase. Muito bem. E qual é a forma mais tradicional de você negar uma proposição? Como é que você faz para construir a negativa dela? É muito simples. Nega o verbo. Então, se a frase original é Kiko é bonito, sua negativa passa a ser Kiko não é bonito. Simples assim. Você vai lá no verbo e nega. A negativa de ser passa a ser não ser. Fabiana é engenheira. Proposição que eu quero negá-la. Então eu venho aqui e digo assim: Fabiana não é engenheira. Ponto. Essa é a forma mais fácil, essa é a forma tradicional de você negar uma proposição simples. Proposição R, Marcão é palmeirense. Eu quero criar a negativa dela. Olha como é que seria, por exemplo, na linguagem do CESP. Esse tracinho, esse símbolo indica que eu vou negar a frase. A negativa de ser é não ser.
Então eu coloco Marcão não é palmeirense. Então essa é a forma tradicional, é a forma que inclusive a gente vai utilizar durante os exercícios para construir a negativa de uma proposição. Vocês vão ter oportunidade de observar na resolução de exercícios que a todo momento a gente estará fazendo a negativa dessa forma. Perfeito? Bom, uma coisa que é muito importante, mas muito importante mesmo, e você não pode bobear, é o seguinte: vamos supor que você tenha a frase original aqui e aqui você tenha a negativa dela, ok? Muito bem. Se a frase original tiver valor lógico verdadeiro, sua negativa passa a ser falsa. Se a frase original for falsa, sua negativa passa a ser verdadeira. Ou seja, sempre que você constrói a negativa de uma frase, você está alterando o seu valor lógico. Se a original tinha valor lógico verdadeiro, a sua negativa passa a ser falsa. Isso é muito importante. Outra observação também importante: a negativa de uma negativa volta a ser uma afirmativa. Então, quando você nega uma frase negativa, você passa a ter uma frase afirmativa. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, essa última frase, que é a negativa da de cima, se eu negar essa frase, ela volta a ser a original. Então, a negativa de uma negativa volta a ser uma afirmativa. Perfeito? Muito bem. Mas aí você deve estar pensando assim: pô, mas aí está muito fácil, é muito fácil construir a negação de frase. Realmente é. Acontece que existem maneiras diferentes de eu criar essa negativa. Então eu posso te dar a frase Kiko é bonito e construir a negativa dela de outras maneiras. Vamos ver como é que se faz isso? Então vamos lá. Então, vamos colocar assim, ó. Frase P, Kiko é bonito. Muito bem. Então, uma primeira possibilidade de você criar a negativa dela seria você simplesmente vem aqui e nega o verbo. Então, você fala assim: Kiko não é bonito. Porém, essa mesma frase, ela poderia ser assim negada. Ao invés de você negar o verbo, você usa uma expressão na frente da frase original. Que expressão é essa? Você usa a expressão não é verdade. Que Kiko é bonito. Então, essa expressão não é verdade que, ela faz o papel de negação. E para pensar, quando você fala assim, não é verdade isso que você está dizendo, você está querendo dizer para aquela pessoa que aquilo que ela disse é falso. Quando você está numa conversa, numa discussão com alguém e de repente você simplesmente diz, isso não é verdade, você está contrariando o que foi dito, você está contradizendo, você está negando. Então, quando eu uso a expressão
não é verdade que, eu vou negar tudo que vem a seguir. Não é verdade que Kiko é bonito. Então, essa frase que está na cor preta, ela tem o mesmo efeito que a frase que está na cor vermelha. Ambas são formas de negação da frase original, Kiko é bonito. Bom, nós podemos dar um passo além. Quando nós pensamos no seguinte: aquilo que não é verdade é falso. Então nós poderíamos simplesmente substituir o termo não é verdade por é falso. O que é falso? É falso que Kiko é bonito. Então veja, você está diante de 3 formas diferentes de criar a negação de uma frase. Você pode simplesmente negar o verbo, você pode manter a frase original colocando na frente dela a expressão não é verdade, ou você pode simplesmente trocar a expressão não é verdade por é falso. As 3 formas são formas corretas de você negar uma frase na forma simples, negar uma proposição simples. Perfeito? Então nós temos que ficar muito atento a esse tipo de situação, porque, é claro, essa primeira forma é a forma mais comum, mas inúmeras bancas utilizam esse segundo ou até mesmo esse terceiro formato para criar a negativa de uma frase. Sempre lembrando que todas as vezes que eu negar uma frase, ao criar a sua negação, você está alterando o valor lógico. Se a frase original for verdadeira, a sua negativa passa a ser falsa. Se a frase original for falsa, a sua negativa volta a ser verdadeira. Algumas bancas examinadoras se utilizam muito desse artifício. Por exemplo, ela te dá uma frase falsa e pede que você identifique qual seria a verdadeira. Ora, se ele está me dando uma frase falsa e pede uma verdadeira, basta eu negar essa frase que eu estarei obtendo uma frase, uma proposição verdadeira. Mas não se preocupe, nós vamos fazer uma série de exercícios onde tudo isso vai ficar bem caracterizado, bem exemplificado. Ok? Então, todas as vezes que eu quiser negar uma frase, ou eu simplesmente nego o verbo, ou eu utilizo qualquer um desses 2 artifícios aqui. Não é verdade que, ou é falso que. Uma situação que via ou outra aparece em questões de prova é a questão do nem. Olha só, vamos colocar uma situação aqui, ó. Uma observação. Quando a gente fala nem trabalha, nem estuda, nem trabalha, nem estuda, que é o que a gente conhece aí como a geração nem, geração nem, quer dizer, nem trabalha, nem estuda. O nem também faz o papel da negação. Então você está negando que ele trabalha, você está negando que ele estuda. Então quando você escuta a seguinte frase, nem trabalha, nem estuda, significa que ele não trabalha
e não estuda. Então, esse nem na frente da frase, ele também faz o papel de negativa, né? A expressão, a palavrinha nem na frente de outra, ela também tem o sentido da negação. Perfeito? No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade à negação de proposições simples. Só que nós vamos trabalhar com 2 casos importantes de proposições simples, que são proposições que utilizam nenhum e proposições que utilizam todo, chamado de proposições categóricas. Então nós vamos aprender como que se constrói a negativa de proposições categóricas, do tipo nenhum, do tipo todo. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço. Tchau, tchau.